Patrocínio: Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. R$13,8 bilhões de anos. Essa é a idade estimada do universo. Formado por estrelas, galáxias, planetas, matéria, energia, espaço e tempo. Até os dias de hoje, está em movimento. É nele que todos os eventos e fenômenos ocorrem. Na vastidão do cosmos, um enigma perdura há vários séculos: a origem da vida. O Big Bang é o evento que marcou o início de tudo. Embora não esteja diretamente ligado ao seu surgimento, ele foi crucial para criar as condições necessárias para que a vida pudesse se desenvolver. A expansão do universo permitiu a formação de elementos químicos básicos, como o hidrogênio e o hélio, proporcionando as condições fundamentais para a existência do nosso universo e para que a vida pudesse emergir. Das profundezas do espaço até as minúsculas complexidades de uma célula. Essa busca por compreender de onde viemos e como a vida surgiu é uma jornada que nos conecta. Um incrível tesouro a céu aberto reúne evidências físicas que nos ajudam a contar parte da história da vida no planeta Terra. Um lugar conservado naturalmente, de uma época anterior até mesmo da presença dos dinossauros. No tempo em que só existia um único continente no mundo. Uma riqueza presente no Brasil, bem no coração de uma cidade com quase 900 mil habitantes, e que ainda assim é desconhecida e inexplorada por muitos. É no Nordeste brasileiro, em Teresina, capital do Piauí, que fica localizado um dos sítios paleontológicos mais raros do mundo, com fósseis de árvores datadas de aproximadamente 280 milhões de anos. Estamos falando da Floresta Fóssil. O lugar compreende um trecho entre o leito e as margens do rio Poti, antes de se encontrar com o rio Parnaíba. Quem apenas passa pelas avenidas Raul Lopes ou Marechal Castelo Branco, que ficam em seus entornos, não faz ideia da grandiosidade desse local para estudos científicos que se dedicam a interpretar o ambiente e a ecologia das épocas passadas. O Parque Floresta Fóssil do Rio Poti compreende uma área de aproximadamente 9 mil quilômetros quadrados, sendo 18 hectares do lado oeste e 5 hectares do lado leste. O local é raro no Brasil e no mundo. Por aqui poder ser encontrados troncos fossilizados em posição de vida. Tudo no coração de uma cidade, em um contexto urbano.
Então a gente vem tentando agregar a sensação de pertencimento ao teresinense, porque é inadmissível para mim, como teresinense, como piauiense, que você não conheça a sua cidade. Eu costumo dizer até que a coisa mais difícil para mim vai ser um dia que um turista chegar e conhecer meu lugar mais do que eu. Então a gente, partindo dessa premissa, a gente vai mostrando esse potencial que tem a Floresta Fossa em si, que ela é um lugar único, um fator único da nossa cidade. Nós temos aqui um rio Poti, que é o único lugar no mundo que tem mata-ciliar nas duas margens, a única capital no mundo que tem mata-ciliar nas suas margens, é a única floresta petrificada em zona urbana de uma capital, com árvore em posição de vida, em posição de crescimento. E nós não nos damos conta dessa simplicidade que a natureza nos deu, nos proporcionou esse presente maravilhoso, para que a gente possa divulgar isso aí e que essa notícia, essa boa nova sobre a ciência, sobre a cultura, se espalhe para o mundo todo. Mas é necessário que haja educação ambiental primeiro e depois para desenvolver a sensação de pertencimento. É meu, eu amo, então eu vou tratar da melhor maneira possível para que eu possa divulgar também da melhor forma possível. É necessário que você consiga sair, se pertença a isso. Se determine a sair hoje, amanhã, no final de semana, pegar uns amigos, pegar seu filho, sua família para dar uma volta, para você conhecer o seu quintal, né? Conhecer o seu arredor. Senão, não vai para frente. Nós nunca vamos ser uma cidade completa se a própria população não se conhece. Nós precisamos aprender mais da natureza de um modo geral, principalmente aqui, porque aqui é uma escola de céu aberto, é uma escola. E o meu desejo é que seja um ponto turístico que todas as pessoas venham conhecer. Venham conhecer o Piauí, venham conhecer Teresina e venham conhecer a Floresta Fóssil, assim como o Encontro dos Rios, assim como a Ponte Estaiada. No meu ver, esse aqui é muito mais importante, porque tem muito mais história. E a gente precisa de história na vida. A gente precisa de história para contar para os nossos netos, para as gerações vindouras. E é isso, é cultura. E a cultura a gente precisa enraizar na nossa mente, no nosso coração. É uma conexão única com o Criador e com a criatura e com a criação. Isso é, sem sombra de dúvida, uma experiência única, que cada pessoa precisa vivenciar isso. Precisa vivenciar essa experiência, que é uma coisa que você vai levar para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, se for o caso, tataraneto, e toda geração, tá bom? E venham curtir essa imersão total aqui na natureza que o Piauí nos proporciona. Teresina é um ambiente que você nunca vai se arrepender de conhecer. Mas, afinal de contas, como era a vida no planeta naquela época? Como essas árvores viraram pedras fossilizadas? Como elas nos ajudam a entender de onde viemos e para onde vamos? Neste documentário, exploraremos suas riquezas e potencialidades e como a fascinante história desse lugar nos permite desvendar os segredos de um mundo antigo. Há cerca de 300 milhões de anos, tudo era diferente. Existia uma espécie de supercontinente que compunha a superfície no passado geológico, mais precisamente entre a segunda metade da Era Paleozoica, a partir do período, e o início da Era Mesozoica. Essa gigante massa de terra passou a ser chamada de Pangeia. A expressão significa todas as terras. Essa massa única era banhada também por um único oceano, com o nome de Pantalassa. Acredita-se que a Pangeia não foi o primeiro continente do planeta, embora seja aquele que há evidências observadas em padrões físicos. Naquela época, as formas do Brasil como o conhecemos hoje ainda não existiam, e o ambiente que compreendia o que atualmente é o Piauí era seco e frio. Sob essas características, se formou a Floresta Fóssil de Teresina.
Quando a floresta, que hoje chamamos de floresta petrificada, ou floresta fóssil de Teresina existiu, os continentes estavam todos juntos. E o que hoje é a Amazônia era o mar. Então, o oceano ele entrava pelo oeste e as praias, eles, no lugar de estarem ao norte, como estão hoje, elas chegavam pelo oeste. Então, esse era o cenário. Nós tínhamos todos os continentes conectados, eles estavam juntos, e o mar mais próximo ficava ao oeste, onde hoje é a Amazônia. O ambiente aqui no Brasil era árido, era frio, era seco e frio. E essa floresta se desenvolveu ao redor de lagos. Então esses lagos eram como se fossem um oásis, onde tinha essas árvores que conseguiam sobreviver graças a essa umidade desses lagos, né? Então, progressivamente os continentes foram se separando. E aí teve várias mudanças, o que hoje é a América do Sul e África, eles demoraram milhões de anos para se separarem, né? E nós temos o surgimento dos Andes, né, que é a maior cordilheira que podemos ver fora d'água hoje em dia, aconteceu apenas, entre aspas, né, apenas 100 milhões de anos atrás, no finalzinho da era dos dinossauros, né? Então, teve muitas mudanças no globo desde que floresceu essa floresta fóssil até hoje. Quando o primeiro dinossauro caminhou na Terra, esses troncos já estavam petrificados, já eram antigos para um dinossauro. A região compreende a Bacia Sedimentar do Parnaíba, também conhecida pelos nomes de Bacia do Maranhão e Bacia do Meio Norte. Ela possui uma ampla extensão, abrangendo uma área de cerca de 600 mil quilômetros quadrados e que recobre os estados do Maranhão, Piauí e parte dos estados de Tocantins, Pará e Ceará. Nesta bacia, é possível encontrar rochas do período Siluriano ao Triássico, que compreende de 205 a 438 milhões de anos. O período Permiano é representado pela formação geológica Pedra de Fogo. Os estudos apontam que a floresta era formada por enormes árvores do período Permiano, que pertenciam ao grupo das gimnospermas e das pteridófitas. Elas nasceram em torno de um lago, o que seria um verdadeiro oásis. Imagens digitais mostram o que seria a paisagem da floresta há milhões de anos. Usando tecnologia, os cientistas recriaram meticulosamente a paisagem. Através das evidências físicas, eles pintaram um quadro vívido de como era a vida nessa região. Este ambiente, no passado, 280 milhões de anos atrás, era um ambiente muito diferente. Em primeiro lugar, as árvores que vemos hoje em dia não existiam. As árvores que tinha naquela época eram bem maiores que as que tem hoje. Naquela época tinha árvores do grupo das gimnospermas. Hoje em dia, quem são as gimnospermas? São as araucárias, os pinheiros e as sequoias, ou seja, todas elas são árvores de grande porte e muito diferentes do que temos hoje em dia no Piauí. Aqui na floresta fóssil nós temos algumas árvores com diâmetros de mais de 1 metro. E hoje em dia no Piauí não existem árvores vivas com essas dimensões. Então as árvores eram bem maiores, eram diferentes e também elas nos mostram que o clima naquela época era diferente de hoje, era um clima mais frio. O mundo estava estava saindo de uma era glacial. E isso possibilitou a ocorrência dessas árvores aqui onde hoje é o Piauí. Então nós temos uma paisagem
com árvores de grande porte muito diferentes das que existem hoje. O rio Poti não existia naquela época. O que existia naquela época era um grande lago que se estendia desde Timon até mais ou menos Palmeirais. E a gente sabe que esse lago está presente em vários municípios porque nele é onde são extraídos esses paralelepípedos que são usados para a fabricação de calçamentos aqui na cidade. Ruas e estacionamentos de Teresina usam esse material. Esse material é extraído do que foi um lago. Então a floresta, que hoje é petrificada, ela estava na margem de um grande lago. E aqui nós temos essas plantas que viveram antes dos dinossauros, 280 milhões de anos atrás, e que bordeavam um grande lago. Nesta imagem, vemos a representação de como as árvores eram extensas e parecidas com samambaias. Na figura, também a presença do Prionossuchus, criaturas aquáticas que habitavam rios e lagos, e sua aparência lembrava a de crocodilos modernos. Ele foi o maior anfíbio que já existiu e vivia justamente no local onde hoje fica o nordeste do Brasil. Fósseis dessa espécie já foram descobertos na Formação Pedra do Fogo, na Bacia do Parnaíba, em 1948, tendo sido encontrados no Piauí e no Maranhão. Ainda na vida animal, existia a Carutia fortunata, um réptil pequeno e parecido por fora com um calango, que media cerca de 25 centímetros e se alimentava provavelmente de insetos. Ele foi encontrado nos municípios de Nazária e Palmeirais. E quando descoberto, em 2021, era uma espécie de réptil desconhecida. Nessa outra representação, vemos a Teresinoxylon eusebioi, uma nova espécie de árvore que foi descoberta na floresta fóssil. Seu nome, além de homenagear Teresina, também faz memória ao paleontólogo Eusébio de Oliveira, que em 1934 estudou as plantas paleontológicas em torno da cidade. Ela era muito parecida com uma araucária de hoje em dia. Então era uma árvore de grande porte, que não tinha frutos, não tinha flores, ela produzia uns coquinhos, né? Quando eu falo coquinho, na verdade é um pinhão. Ela produzia pinhões como os das araucárias e como os dos pinheiros, né? Ela não produzia um fruto real e não tinha flores. Era uma árvore de grande porte muito diferente das que ocorrem hoje em dia no Piauí. Essa outra é a Psaroneus, uma samambaia que podia medir até 10 metros de altura, crescendo em pântanos e ambientes úmidos. Naquela época, nós encontramos elas também petrificadas. Essas samambaias também eram de grande porte. Não eram como as samambaias de hoje, elas eram grandes, eram do tamanho de um coqueiro. Então, era uma floresta com características muito diferentes de qualquer outra coisa hoje em dia. Na vida animal, também existia outro anfíbio que vivia no Grande Lago. Era o Timônia. De corpo alongado, coluna vertebral flexível e membros curtos, se locomovia fazendo curvas, como a de uma serpente, e tinha entre 20 e 40 centímetros de comprimento. Dessa espécie, já foram encontrados 20 fósseis nas proximidades de Teresina, como Timon, no Maranhão, e Nazária, no Piauí. No Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal do Piauí, o professor Juan Cisneros nos mostra 2 desses fósseis achados. Aqui nós temos um anfíbio aquático completo, encontrado em Nazária. Então esse é um animal que viveu em um lago que existiu ao mesmo tempo que os troncos que hoje estão petrificados, né? Então este é um representante da fauna que vivia no Piauí ao mesmo tempo que a floresta fóssil do rio Poti, né? É um anfíbio
o nome dele é Timônia. O primeiro dele foi encontrado em Timon, né, aqui pertinho, mas a maioria deles tem sido encontrados em Nazária, a pouquíssimos quilômetros de Teresina. Então, Timon e Nazária são municípios onde nós encontramos a fauna que viveu naquela época, e aqui em Teresina encontramos a flora. Então, essa floresta fóssil ela faz parte de um bioma, né, de todo um ecossistema bem mais amplo, né, do que a gente imagina, né? Tinha lagos que ocupavam vários municípios do Piauí e do Maranhão, e as árvores estavam ao redor desses lagos. Então, este aqui é um dos membros dessa fauna, né? Um anfíbio extinto, né, do período permiano. Dá para ver até os pezinhos dele aqui, olha os dedinhos dos pés dele, aqui os braços, uma mãozinha dele. É raro achar algo tão completo assim, desta idade. Aliás, não se encontra em outra parte do Brasil, você encontra fósseis de animais desta idade. Esse nome, né? Sim. Timônia? Timônia. Nós que demos o nome nele. Foi uma das primeiras descobertas que a gente fez. E ele se alimentava de quê? Ele se alimentava de insetos aquáticos que tinha naquela época. Os insetos estão presentes em todos os ambientes, né? E muitos insetos eles passam por uma fase aquática de larvas, como por exemplo os pernilongos, né? Então é uma hipótese que nós temos de que ele comeria os insetos que se alimentavam das algas que viviam no fundo desse lago, né? E ele, por sua vez, servia de alimento para anfíbios de maior porte que também viviam naquele ambiente, e de peixes de grande porte que tinha naquele ambiente. Aqui temos o crânio dele, um pouquinho maior. Então ele foi encontrado assim, num paralelepípedo. Só que aqui também já passou por um procedimento de limpeza, né, que é feito com instrumentos especializados para isso, né? São microbritadeiras que a gente usa, que funcionam com ar comprimido. No laboratório, conhecemos Santiago Bessoni. O argentino é técnico em paleontologia e veio ao Piauí para ajudar na recuperação dos fósseis animais e vegetais encontrados pelos pesquisadores e alunos da Universidade Federal. Ele vem ao Brasil desde 2013. Em seu trabalho lento e preciso, ele conta com o auxílio de um microscópio e de produtos químicos. El trabajo técnico en paleontología comienza en el campo con la extracción del fósil. Trabaja siempre a la par del paleontólogo, y una vez que se extrae el material en el campo, lo traemos hacia el laboratorio y comienza la preparación. La preparación se realiza utilizando herramientas neumáticas y manuales. Y usamos reforzadores como el Paraloy para reforzar el fósil y que no se desgrane al estar quitando la roca de encima que lo cubre, que está encima de él. Una vez que se termina el trabajo, se entrega al paleontólogo para que realice los estudios de evolución y de identificación de los materiales fósiles. La preparación química se realiza cuando la roca reacciona con el químico más que el fósil. Entonces hay que jugar con las concentraciones de ácidos para que ataquen a la roca y no al fósil. Mas no se realiza en todas las preparaciones. Depende de la roca, del contenido de la roca. Aquí tenemos una roca de formación Pedra de Fuego con microvertebrados. Lo que estamos haciendo es bajar la roca hasta el nivel de los osos, y una vez que estamos acá trabajamos bajo lupa con las herramientas de mano. Entonces, lo que vamos haciendo es ir quitando prácticamente grano por grano hasta ir destapando lo que está cubriendo el fósil. Se saca un grano y se refuerza con el pegamento.
Esto para micropreparación. Cuando trabaja con osos más grandes de dinosaurios, ya la escala cambia. Es lo mismo, pero se aplica a una escala mayor. Se trabaja una herramienta más grande y se utiliza más volumen de pegamentos y de herramientas. La riqueza de Piauí va desde la paleobotánica a los vertebrados fósiles y es muy rica. Desde la floresta fósil, vertebrados como timonia, es muy rica tanto arqueológicamente como del lado de la paleontología. Y muy antigua la paleontología. Tienen cosas del Devónico, Pérmico, que es muy antiguo. No próximo bloco, você vai conferir como aconteceu o processo de fossilização das árvores da floresta, como houve a sua descoberta e como ela está nos dias de hoje. Patrocínio: Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. Todo dia é de festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, ter mais carinho. Com amor nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo. Patrocínio: Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. De volta para a floresta fóssil, é hora de investigar as causas da fossilização e algumas das particularidades desse lugar. Entre as mais raras está a de que as árvores são encontradas em posições de vida, o que significa dizer que se tornaram fósseis ainda quando estavam vivas e presas na terra. São pouquíssimos os lugares do mundo onde esse fenômeno foi encontrado dentro de grandes centros urbanos. Ao todo, foram catalogados quase 70 troncos nas margens do rio Poti. Além de Teresina, também foram achados fósseis semelhantes na Patagônia Argentina e no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Com o passar de milhões de anos, como de fato essas plantas conseguiram resistir ao tempo e contarem hoje a sua história. Fósseis são vestígios animais, vegetais e de micro-organismos que são naturalmente preservados em rochas sedimentares. O processo é demorado e complexo e pode durar milhões de anos. Segundo especialistas, para que as árvores aqui encontradas fossem fossilizadas, o que aconteceu provavelmente foi o soterramento de seus troncos. Em seguida, a entrada de um mineral chamado sílica, por meio de seus poros. Todo fóssil se forma quando um organismo, seja uma planta ou animal, morre e é coberto por algum tipo de sedimento. E neste caso, a gente sabe que estas árvores morreram e foram cobertas até certa altura por lama, uma grande quantidade de lama, e essa lama, ela tinha muita sílica, um mineral que na verdade é abundante hoje em dia. Ele é muito encontrado na areia. Quando você deixa seus óculos na areia, eles riscam, é por causa da sílica
que é o mesmo mineral do qual está feito o vidro dos seus óculos. Então, a sílica é um mineral comum hoje em dia e quando a lama é rica em sílica, essa lama ela pode preservar as plantas, porque a sílica ela penetra com facilidade dentro da madeira, né? Desde que o ambiente tenha água, né? Então ela entra na madeira e a planta acaba ficando preservada, né, para a posteridade por causa da sílica. Este aqui é um exemplo perfeito de uma árvore que está petrificada e que está em posição de vida, ou seja, ela está ainda em posição vertical. Isto é de extrema raridade no mundo. E aqui na Floresta Fóssil, em Teresina, a gente vê várias árvores como esta. Então, quando a gente vê uma árvore assim, é o que nos garante que estamos vendo um pedacinho de como era aquela floresta no passado. E a gente observa que ele está plantado, enraizado, onde ele nasceu há mais de 200 milhões de anos. Aí houve todo um processo de transformação dele em rocha, né, que hoje ele é uma rocha, né, fossilizado, uma árvore fossilizada. E aqui tem as camadas e a gente observa nele toda a temporização e como o tempo agiu nele, foi destruindo as camadas, fragmentando e aí ele se reduziu a isso aqui, ou se transformou nisso aqui. Talvez não seja a forma que ele deveria estar lá, mas para mim ele é lindo, é maravilhoso. A gente fica emocionado porque a gente está presenciando aqui, está lidando aqui, está sentindo a ancestralidade. Nós estamos tocando num negócio aqui de milhões de anos. Será se as pessoas não têm essa consciência de ver e de amar, de preservar? Quando é que nós vamos conseguir abrir os nossos corações e nossos olhos para esse tipo de mensagem que vem atrás disso aqui, de um fóssil como esse aqui? É você cuidar do seu lá atrás, da sua família, da sua vida, né? Então tá aqui, ó, fóssil dando exemplo de como nós somos resistentes, nós podemos sobreviver a tudo. De volta para a Universidade Federal do Piauí, fomos até o Museu de Arqueologia e Paleontologia. Inaugurado em 2013, o local nos dá uma ideia de como o mundo sofreu várias mudanças significativas antes da origem do ser humano. O Museu de Arqueologia e Paleontologia da UFP reúne mais de 30 mil peças e cerca de 3 mil fósseis. Toda a exposição ajuda a contar a história do planeta, do Brasil e do Piauí. Desde a época em que o estado era banhado pelo mar, passando pela floresta fóssil, pelos dinossauros, até a evolução humana. Aqui encontramos reunidos vários minerais que contribuíram para o processo de fossilização das plantas e que são bem mais antigos do que a floresta. Então aqui temos rochas que a gente chama de metamórficas, rochas que estiveram expostas a grandes temperaturas embaixo de várias camadas de terra e que começaram a aflorar no nosso estado. Algumas delas, inclusive, afloravam já na época que os troncos da floresta fóssil ficaram petrificados. E os minerais são importantes, é um processo muito importante na formação de qualquer fóssil. Então, algumas dessas rochas são fontes de sílica, são fontes desse mineral que, através da erosão, foram transportados pela água e que, com sorte, puderam cobrir os troncos do que hoje é a floresta petrificada. Uma das rochas que a gente mais vê aqui perto de Teresina é o diabáceo. O diabáceo não é outra coisa mais do que magma, ou seja, lava vulcânica que está solidificada. E ela serve
por incrível que pareça, é uma maior fonte de matéria para a fabricação de brita no nosso estado. Então, aqui temos duas coisas bem interessantes. A primeira é que no passado a gente sabe que tinha vulcões no Piauí. Tinha muitos vulcões que produziram este mineral. E segundo, nós temos contato direto com esses vulcões no dia a dia, porque essa brita é que cobre as estradas no Brasil todo. Então, quando você dirige seu veículo, quando você caminha, quando você atravessa uma rua, você está caminhando em diabáceo, você está caminhando um mineral que foi formado no interior de um vulcão milhões de anos atrás. E esse vulcão estava aqui no Piauí. Então, cada vez que você atravessa a rua, se lembre-se que você está caminhando sobre lava. Mas, e antes da floresta fóssil? Já existia vida no planeta? Existem evidências que apontem as origens desta região? Então, aqui nós temos uma evidência de quando o mar cobriu a maior parte do nosso estado. Estas são marcas feitas por animais marinhos, né, que passaram pelo leito marinho, eram invertebrados, e isso foi encontrado no cânion do Rio Poti, num local que hoje é bastante alto, perto da divisa com o Ceará, né? Então, o mar ele estava ocupando as partes mais altas do nosso estado no período que é chamado de Siluriano. Ele tem mais do que 400 milhões de anos, ou seja, o dobro da idade da floresta petrificada daqui do Rio Poti. Então, eu vou mostrar outras evidências cada vez menos antigas, né? Aqui, a gente pode ver mais marcas de animais que andaram pelo fundo do mar. Neste caso, estamos falando de uma rocha encontrada em Piracuruca, e também, obviamente, o mar cobria parte de Piracuruca naquela época, né? E é interessante falar também que o mar, o Piauí era muito mais frio, ao ponto de ter gelo. Naquela época, o mundo passava por uma era glacial, e no Piauí, além de estar coberto pelo mar, tinha gelo, tinha icebergs cobrindo a costa do Piauí, né? Por incrível que pareça, né? Então, saímos de um ambiente marinho. Aqui continuamos com algumas evidências de mar. Aqui temos conchas de animais marinhos encontradas em picos. E estas conchas têm entre aproximadamente 350 milhões de anos, são do período chamado Devoniano. Então, tudo isso é mar. Aqui temos rastros, né, de animais que habitavam no fundo do mar também, que faziam perfurações no leito marinho. Tudo isso encontrado muito próximo de picos. E, finalmente, chegamos aqui em José de Freitas. Nós temos também muitos invertebrados, e aqui temos eles mesmos, as conchas deles, que ficaram preservadas. E vemos este animal que parece um mexilhão, e não era muito diferente do mexilhão, de fato ele pertence ao mesmo grupo deles, encontrado em José de Freitas, e é do período Carbonífero. Ele tem um pouquinho mais do que 300 milhões de anos. Também é um habitante de um ambiente marinho e que viveu antes da floresta fóssil do Rio Poti. Então, antes da floresta fóssil, nós tivemos vários ambientes marinhos cobrindo o Piauí. Especialistas apontam que os primeiros descobridores da floresta fóssil de Teresina pode ter sido o homem primitivo ou até mesmo indígenas. Eles podiam não saber ao certo o que era aquilo, mas evidências mostram que eles se utilizaram dos fósseis para atividades do dia a dia. As pedras eram moldadas como ferramentas
e usadas na caça e na pesca. Centenas de anos depois, no século XVII, houve a ocupação civilizatória de Teresina, quando Domingos Jorge Velho e um conjunto de bandeirantes se estabeleceram na região, criando uma feitoria e iniciando a criação de gado. Em 1797, a construção da Igreja de Nossa Senhora do Amparo foi um dos marcos significativos que levaram à sua fundação como localidade, oficialmente reconhecida em 16 de agosto de 1852. Reza a tradição que a extraordinária revelação das árvores fossilizadas na capital foi feita no ano de 1914, através das investigações empreendidas pelo geólogo Miguel Arrolado Lisboa. Encarregado de uma tarefa designada pelo Instituto Geológico Brasileiro, o pesquisador identificou troncos petrificados dispersos pelas ruas e praças da cidade. Conforme relatado por Lisboa, por onde transitou, encontrou indícios de uma vasta e imponente floresta que havia ocupado toda a extensão do território da capital do Piauí. Em termos atuais do município, esta constatação implicaria uma área arborizada de quase 1.800 quilômetros quadrados. As primeiras 2 décadas do século XX já eram conhecidos pela ciência. Miguel Arrojado Lisboa, ele viu troncos nas margens do rio Poti e em praças da cidade. Ele disse que naquela época, nas ruas, avenidas, praças da cidade, tinha troncos petrificados, né, que as pessoas usavam como material para apoio, banquinhos, ou chamava atenção, etc. Depois, nos anos 90, aliás, no final dos anos 80, foi feita uma pesquisa por pesquisadores do Ceará, daqui do Piauí e de São Paulo, e eles começaram a georreferenciar alguns dos troncos que estão na margem leste do rio Poti. E eles descobriram uma espécie nova para a ciência. E essa espécie tem um nome muito bonito, ele chama-se Teresinoxylum. Eles documentaram 30 troncos na margem leste. E a partir das pesquisas que eu comecei a fazer, já em 2010 para cá, a gente começou a georreferenciar troncos na outra margem do rio Poti. E o número é mais ou menos similar, tem pelo menos 30 aqui e pelo menos 30 lá. Então até agora já tem mais ou menos 70 troncos georreferenciados. No dia 8 de janeiro de 1993, foi criado o Parque Municipal Floresta Fóssil, fruto da luta de estudiosos, ambientalistas e preservacionistas. Em 2008, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, oficializou o tombamento do parque como Patrimônio Nacional de Valor Ambiental, destacando a sua importância. Isso enfatiza a notável inclinação do parque em estudo para a condução de atividades de pesquisa e conservação, além de proporcionar interpretação e educação ambiental. Hoje, a Floresta Fóssil de Teresina é aberta ao público, permitindo que as pessoas testemunhem esta maravilha geológica em primeira mão. Trilhas guiadas levam os visitantes para uma jornada através dos tempos, revelando os segredos do passado da Terra. Uma das maneiras de conhecer o lugar é através do ecoturismo, uma forma de turismo que se concentra na exploração e apreciação responsável de ambientes naturais, com o objetivo de promover a conservação da natureza e a conscientização ambiental. Nesse tipo de turismo, os visitantes têm a oportunidade de vivenciar a natureza de maneira sustentável, enquanto são incentivados a respeitar e preservar os ecossistemas e a biodiversidade local. A nossa visita é acompanhada do experiente guia de turismo Maurício Chaves. Ele nos apresenta as 2 principais formas de chegar aos troncos petrificados, tanto por uma trilha, que dura apenas 5 minutos, ou pelas águas do rio Poti, com a ajuda de caiaques.
Tem duas formas maravilhosas, né? Uma pelo shopping, pela avenida, as principais avenidas turísticas da cidade, que é a Avenida Raul Lopes, fica aqui no Centro de Educação Ambiental, do ladinho, coladinho no Centro de Educação Ambiental, coladinho na Puticabana também, então você pode ter acesso até primeiro no Centro de Educação Ambiental para você conhecer a história da Floresta Foz, que lá tem um banner muito explicativo sobre isso. Depois você pega o guia lá e vem para cá, né? Mas todas as visitas são agendadas. Essa é a parte de terra. Você vai fazer a parte de terra, vai até dentro do leito do rio, vai lá visualizar os fósseis, vai ter todas as explicações que você nunca teve na sua vida, nunca nem imaginou que pudesse existir. No rio é um caso à parte. Você vai ver a cidade das entranhas, todas as nuances diferentes, novas nuances da cidade. Você vai ver as edificações. Estou até arrepiado falando nisso, porque é muito lindo, porque a gente, até explicando, a gente se sente lá dentro do rio. Há uma conexão super diferente. Você vai ver a natureza mais próxima, a natureza viva ali na sua frente, as capivaras, os peixes pulando, muitos deles até pulam dentro do caiaque, que a gente tem que botar para fora novamente. É interessante, mas há muita vida em Teresina. Para essa aventura, convidamos o teresinense João Victor. O estudante de 22 anos nos fala que já tinha ouvido falar do lugar, mas que ainda não o conhecia. Tenho grandes expectativas, né? Até então não conhecia e pretendo aprender um pouco, né, sobre a história desse local, ser um pouco mais informado, né? E só tenho que aproveitar o passeio com grandes expectativas e aproveitar que eu possa absorver alguma informação, algo importante a respeito desse local, né? Já até ouvi falar já, mas bem pouco e não nada muito relevante. Só o local mesmo passava, ó, ali é a Floresta dos Fósseis, mas nada tão intuitivo que levasse a eu querer visitar o local. Dá para ver, né, que é um local bem sinalizado, dá para ver que tem uma sinalização, temos o guia que vai nos acompanhar. Então estou bastante tranquilo e as primeiras impressões mesmo que ficou é que é um local que dá para ver que não está abandonado, que nem eu achava que teria, né? E vamos aproveitar, né, o passeio. Logo aqui em nossa chegada, a gente já fica impressionado com este local, pela riqueza também, até mesmo do número de árvores e várias delas medicinais, Maurício. Sim, aqui a gente costuma dizer que você vai entrar num pensamento de um passeio normal, termina passando por uma farmácia, né, natural, e de quebra no retorno dá para levar umas hortaliças, dá para levar o João Gomes, que é uma planta que dá para fazer uma salada super deliciosa. Aqui, por exemplo, essa planta aqui é o angico preto. O angico preto ele serve para todo tipo de inflamação. As pessoas do mato ou da cidade mesmo que vêm até aqui a Floresta Foz, que tem um conhecimento básico sobre medicina natural, vem tirar a casca dessa árvore para fazer aquela garrafada, famosa garrafada, e tomar é um depurativo de sangue, né? Então ele vai melhorar toda a parte do aspecto de inflamações, ela vai dar uma amenizada. Temos ali no pezinho dela, tem um fungo chamado Ganoderma, que é um dos fungos que foi estudado pelos chineses que vieram aqui pesquisar um tempo atrás. Tem o pau-ferro ou o jucá também, que foi feito um remédio com ele até para o câncer de próstata. Né? Estão testando aí um remédio câncer de próstata. Então é muito rico. E a gente observa que é uma floresta nova, né? Não é tão antiga, porque com a construção das avenidas foi replantada
toda, colocando, inserindo algumas plantas que não tinham e mantendo a flora natural, né? Então aqui é lindo demais, vale a pena visitar por todos os aspectos que você possa imaginar. Seguimos nossa caminhada. A primeira parada é em um conjunto de fósseis vegetais que foram retirados das margens do rio Poti. Então aqui a gente observa um tronco, né? Um tronco fossilizado, outros troncos aqui que foram retirados de dentro do leito do rio, por quê? Porque imaginava-se no tempo que foram retirados de lá, né? Até sem estudo nenhum, não tem nenhum ponteamento geodésico a respeito disso, para colocar aqui porque o rio enchia e secava e as pessoas queriam ver sempre os fósseis, né? E trouxeram essas aqui para cá. E a intenção foi boa, mas do ponto de vista científico isso jamais deveria ter acontecido, né? Mas um tronco como esse aqui você visualiza logo que era uma árvore, né? Você imagina que era uma árvore. Tem as formações aqui verticais, horizontais, tem as linhas de vida, que são conhecidas como linhas de vida da árvore, que é determinante dos tempos que tinham do clima, né? Tinha muita chuva, muita água, pouca água, né? Então, é muito lindo poder presenciar um momento como esse aqui todos os dias. Todo dia eu venho para cá, é uma coisa diferente que eu vejo, é uma sensação diferente que eu sinto. Nós já estamos a cerca de 70 metros do rio Poti. À medida que nós vamos nos aproximando, a temperatura vai ficando mais amena e as árvores começam também a ficar mais verdes. Em suas cheias, o rio chega a atingir uma altura de 11 metros. Nesta ribanceira, é possível ver onde a água chega a bater durante as fortes chuvas. Mais alguns passos e chegamos ao rio Poti. O número de fósseis chama a atenção. Eles se estendem desde as margens até o leito e possuem variados tamanhos e singularidades. Os restos fossilizados em posição de vida exibem dimensões e grossuras diversas, sem exceder 70 centímetros. A gente observa as rochas muito lindas, lindas demais. O som da água, parecendo água de cachoeira, sabe? Dá para você sentar, relaxar. É um lugar gostoso de se ficar, de se sentir e de se sentir também, né? De sentir o ambiente e de se sentir. Você vem com os amigos passear, de preferência sempre acompanhado por um guia de turismo que vai passar o tempo que você achar necessário, ele vai passar aqui com você. Porque a função do guia também, uma das funções do guia de turismo também é essa, né? Compartilhar esses momentos seus, né? Aqui a gente observa a fauna riquíssima, as aves pescando, que coisa interessante. Os patos voando, as gaivotas agora, nós vimos 2 gaivotas mergulhando mesmo para pegar. Os 2 patinhos pegaram 2 peixes, não estavam conseguindo engolir. Então, são as interpretações dos nossos olhares, né? Que passa pela interpretação das nuances de Teresina, que são totalmente escondidas ainda do olhar do teresinense, do piauiense e das outras pessoas que vêm para cá observar, né? Sobre a aventura, é hora de ouvir o nosso aventureiro sobre como foi conhecer o local. Adquiri bastante conhecimento, até então alguns conhecimentos que eu não sabia. Tivemos uma diversidade de informações a respeito das rochas e também sobre algumas plantas que eles mostrou para nós, né? Algumas plantas com alguns efeitos medicinais, como ele mesmo veio a nos informar. E prestigiar essa vista aqui que até então não conhecia esse local. Estamos apreciando aqui, vendo uma diversidade de pássaros, peixes, e foi muito gratificante estar participando dessa trilha, né, com vocês. Até então a gente está tendo o privilégio de saber e poder ver, né, mas quem sabe se nossos filhos, se não tiver uma preservação, se eles vão saber a mesma história que a gente está escutando hoje. Então seria bom preservar assim um local para que gerações futuras possam ver o que realmente aconteceu aqui, o que são esses fósseis, poder ver, poder tocá-lo. Pretendo fazer uma trilha nova, como eu mesmo falei com ele novamente, que é um guia bastante experiente, tem
Bastou bastante informações, algumas coisas que eu vou levar para casa, para a vida, na verdade, né? E repassar para meus amigos, colegas. No próximo bloco, muita aventura nos espera. Vamos até a Floresta Fóssil usando caiaques. E ainda, você vai conferir a luta pela preservação deste local. Patrocínio: Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. A Rede Meio Norte não para de crescer e a nossa programação está sempre em movimento para melhorar a sua experiência do outro lado da telinha. Então, fique ligado! A partir das 6 da manhã você vê destaques da noite, os fatos da manhã, a cobertura local, policial, nacional e internacional, entrevistas e política, tudo com a participação do telespectador, sempre ao vivo, com Yeldson Vasconcelos no Bom Dia Meio Norte. Às 8h30, a sua revista eletrônica matinal favorita traz dicas, informações, instruções, moda, culinária e o debate de assuntos importantes, além de muita música e descontração no comando de Carla Berger, com Revista Meio Norte. Em seguida, Pádua Araújo, Chupetinha e Piauilina trazem os principais acontecimentos policiais locais da manhã com muito humor, alegria e descontração, e com grandes quadros como a Hora do Riso e a Pracinha do Riso, além de interação com o público, tudo ao vivo no Ronda do Povão. E logo depois, Silas Freire atualiza o Brasil com as ocorrências policiais do momento, a cobertura de grandes casos e o que está acontecendo no mundo, contando sempre com a colaboração do internauta e telespectador para cobrar as prefeituras e estar onde o fato acontece, com o Ronda Nacional, a partir das 11h40 da manhã. A sua tarde também é recheada de informação e diversão. A partir das 13 horas, Amadeu Campos chega com o Jogo do Poder e um time de jornalistas e analistas da política que trazem suas manchetes e destacam o que é mais relevante na política local e nacional, além da conexão com o mundo ao vivo, direto de países como Estados Unidos, Áustria e China, através dos correspondentes internacionais. Às 3 da tarde, os queridinhos do Brasil deixam a sua tarde perfeita. Erlan Bastos, Suiane Pessoa, Valdelúcio Barbosa e Maiara Dias te contam as principais fofocas do mundo dos famosos, as notícias que mais chamaram a atenção e as curiosidades que surpreendem. Tudo isso e muito mais você encontra no Programa da Tarde, sempre ao vivo. Em seguida, a partir das 5 horas, Dudu Camargo traz a novidade para toda a Rede Meio Norte com o MN 40 Graus Nacional, cobrindo os fatos policiais mais quentes, sempre em cima da notícia e ao vivo por todo o Brasil com nossos repórteres e também com a sua participação através das redes sociais. Logo depois, às 6h30, Dudu abre espaço para o querido Luiz Fortes esquentar seu começo de noite com o clássico de sucesso MN 40 Graus, com as notícias policiais locais e regionais e muita descontração do jeitinho que só o Luiz faz. Às 8h30 da noite é hora de Ciência Política. Tudo de forma clara e explicada para o telespectador se envolver com as decisões e acontecimentos que afetam diretamente a sua vida, sempre ao lado de grandes comentaristas que trazem bastidores e informações exclusivas. Tudo isso e muito mais aqui, na Rede Meio Norte, cada vez mais no meio do povo. Patrocínio: Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. A região também possui um grande potencial turístico, com a possibilidade de se realizar esportes considerados radicais e também aquáticos. Hoje, acompanhados do Maurício, nós vamos andar no Rio Poti de caiaque. Como é que vai funcionar, Maurício? Bem, aqui é um passeio que a gente meio que atrai para a atividade radical para a educação ambiental. Nossos passeios, eles são totalmente diferentes do que você possa imaginar. Às vezes as pessoas vêm procurar um passeio só por passear, só para andar. Aqui não, aqui você vai aprender, é a forma pedagógica do turismo. Você vai aprender sobre a fauna, sobre a flora, sobre as singularidades da cidade. É uma verdadeira aula
enquanto se vai contemplando também a natureza e a passagem do rio. É uma aula de pertencimento antes de tudo, né? Você vai se sentir pertencente a si mesmo. Meu Deus, eu não sabia que eu pertencia a isso tudo, que tinha isso tudo na minha vida, tão perto, e eu não degustava, né? Aqui a gente faz a pessoa realmente se sentir em casa. Então vamos preparar? Vamos nessa. Vamos lá. O momento é de aventura e de contato com a natureza. Essa é a minha primeira vez praticando esse esporte. No início, o guia me passa algumas instruções sobre como remar e manter o equilíbrio. Daqui para cá, ser a mesma distância dos dois lados. Isso vai garantir que o barco vá com a mesma força, vai ter a mesma propulsão, né? A distância do caiaque, a largura do caiaque é a distância das mãos. E manter sempre a pá assim. Tem gente que começa assim e termina tirando água do rio. Não sei como é que consegue, não. Eu já tentei fazer assim. Vai, bota na frente, arrasta para trás. Bota lá, ele vai entrar isso aí, ó. Esse tanto. O percurso é de aproximadamente 300 metros e dura poucos minutos. Em outro caiaque e com a ajuda de um instrutor, o cinegrafista Avelino Neto registra tudo. Sem dúvidas, uma chance de ver a capital do Piauí de um ângulo bem diferente. Já estamos aqui bem no meio do Rio Poti e é incrível a oportunidade que nós estamos tendo de contemplar esse rio com toda a sua fauna, com sua flora, de um ângulo bem diferente, uma oportunidade incrível. Quem vem a Teresina, conhecer a Floresta Fóssil, também precisa ter essa oportunidade para estar de perto com a natureza e praticar esse esporte radical que é o caiaque, momento também propício para você contemplar todas as belezas que a região da Floresta Fóssil possui. Quando o turista vem, aproveita, tem esse conhecimento da Floresta Fóssil e essa possibilidade de praticar esse esporte que é o caiaque, como é que ele fica, que impressões ele passa para vocês? Cara, aqui há uma conexão direta com a natureza aqui. A partir do momento que você, lá de cima mesmo, quando a gente está recolhendo, pegando os caiaques, já desce, e quando entra no rio, vocês parece que ligam uma tomada com a natureza direta, você se transforma... Nem parece que a gente está no meio da cidade. Não tem som de cidade, o som que tem é muito pouco, né? E a gente vai relaxando, respirando involuntariamente melhor, sentindo muitas vezes melhor, né? Que a gente está sentindo tudo aqui, está vendo coisas diferentes, vendo a cidade acontecer e a gente nem se tocar para a transformação que está acontecendo dentro de nós, né? E o passeio é incrível, ver coisas, aprender coisas que a gente vai aprender aqui também, que o nosso passeio, como eu disse, que não é só um passeio comum, medíocre. Aqui tem muita educação no meio disso tudo, principalmente a educação ambiental, que não é só da natureza, do meio de mato. A educação ambiental é dentro da gente mesmo. Chegando de caiaque na Floresta Fóssil, a primeira parada é em uma área de correnteza. Oportunidade para fechar os olhos, ouvir o barulho do correr das águas e ter uma experiência interior.
Em seguida, ancoramos os caiaques e fomos até o meio do rio Poti. Para onde se olha, se encontram fósseis. De todos os tamanhos, mas contando uma mesma história. Num pequeno espaço como esse aqui, ó, não dei um passo, né? Meio passo. A gente encontrou um fragmento de fóssil de uma árvore petrificada. Tá aqui as que chamam linhas de vida, né, da árvorezinha, que seria um pedaço de algum galho ou tronco. Aqui é um pedaço mais recheado de sílica, né? E lembrando que esse material aqui era que os homens das cavernas usavam para fazer as ferramentas, né, deles, as pontas de flecha e os machadinhas, né? E nesse pedaço aqui, nesse fragmento aqui, a gente encontra outros minerais mais evidentemente expostos, né? Aqui tem o ferro, tem os cristais aqui brilhando, parece diamantes, né? A própria alinhação de vida aqui. O peso é diferente. Vou pegar uma rocha normal aqui para tu ver a diferença de peso. Um material mais ou menos a mesma massa, é bem mais denso. Quase o dobro, né, do bem peso. Mais denso. Quem pode vir por aqui não tem ideia, pensa que é apenas uma pedra, né? Mas uma pessoa que vem aqui já tendo esse conhecimento, até mesmo passado por vocês, consegue ter ideia da importância da preservação de um local como esse e como este local contribui também com o estudo de onde nós já estivemos e para onde nós vamos. E a gente vê a importância também do trabalho de um guia especialista, de um guia de turismo. O guia de turismo, ele, antes de tudo, é um pesquisador na frente. Foi-se o tempo que um guia de turismo só levava as pessoas para os lugares. Só era o companheiro, o parceiro de viagem. Não é mais isso. O guia vai na frente, o guia vai pesquisar, vai sofrer o que tiver de sofrer para descobrir os lugares para levar as pessoas para lá. Fora isso, você tem que ter muito estudo, tem que ter muito amor para estudar muitas coisas que passam assim, ninguém nem se interessa, você vai lá, estuda e transforma aquilo ali num atrativo. E é isso que a gente fez aqui na nossa cidade, é isso que a gente faz no Piauí inteiro. Rodrigo Silva é condutor de turismo e já acompanha há alguns anos o trabalho desenvolvido pelo guia Maurício Chaves. Para ele, os conhecimentos adquiridos com as experiências que viveu nesse lugar foram suficientes para mudar a sua vida e a forma como ver o mundo, algo que ele deseja passar para muitas outras pessoas. Você pode vir 10 mil vezes, mas cada vez você vai ter uma experiência única com a natureza. Aquela que vocês tiveram ali com a natureza é muito importante. Você fechar os olhos, abrir os braços. E essa maneira de abrir os braços, você quer dizer para Deus que está recebendo tudo de bom que a natureza tem, porque foi criação dele. E trabalhar com o Maurício eu não digo que é trabalhar, é uma diversão, porque ele me proporciona aprender diariamente coisas sobre a natureza. Que antigamente eu vinha aqui e para mim tudo era pedra. Nunca que eu ia imaginar que certas coisas seriam uma madeira, seria um tronco de árvore fossilizado, seria um inseto fossilizado. E isso é muito importante. E aqui, ó, a gente já vê, isso aqui eu imaginava que era uma pedra, normal como outra qualquer. Aí aqui não, aqui é uma colônia de bactérias que a gente vê, meu Deus do céu, é muito importante saber. E hoje em dia eu sou outra pessoa. Antes eu era uma pessoa muito leiga e hoje, graças a Deus e ao Maurício, a toda a experiência que ele tem, que é assim, eu costumo dizer que você tem que andar com pessoas melhores do que você. Você diz assim, mas todo mundo é igual. Não, ele estudou mais, você estudou mais, ele estudou mais a área dele. E se eu quero aprender alguma coisa sobre uma área específica, eu tenho que me juntar com pessoas melhores. Por quê? Porque essas pessoas já pagaram o preço muito antes. E isso é importantíssimo. Eu agradeço a Deus, ao Maurício, toda essa equipe do Maurício Adrenalino, que me proporciona isso. E todas as pessoas agradecem muito, muito, muito por essa experiência que é única. O
ecoturismo beneficia as comunidades locais, promovendo o desenvolvimento econômico por meio da geração de empregos e oportunidades ligadas à conservação e à hospitalidade. Esse tipo de iniciativa só é possível graças ao trabalho, estudo e dedicação de paleontólogos e guias. Cada uma em sua função dá a sua contribuição para a preservação desses fósseis de quase 300 milhões de anos. Eu sempre me interessei pela paleontologia e, de uma maneira geral, pela biologia, né? Pelo estudo de animais e plantas, né? Mas a paleontologia é especial, né? Poder revelar o que existiu no passado, aquilo que esteve escondido por milhões de anos, né? É uma sensação muito boa poder revelar isso, né? Para as pessoas, né? E eu estudei aqui no Brasil, estudei minha graduação, meu mestrado também foi aqui no Brasil. E depois eu achei interessante me estabelecer neste país, porque eu vi que o campo era muito grande, tinha várias oportunidades de locais onde poderiam ser feitas pesquisas de interesse. E quando apareceu a oportunidade quando apareceu um concurso aqui na Universidade Federal do Piauí, me interessou bastante, porque aqui tem tem a floresta petrificada, né? Tem muitas áreas onde afloram fósseis dessa mesma idade dos troncos petrificados da floresta fóssil, que é uma idade na qual eu me especializei. Então eu vi que tinha uma oportunidade de poder fazer uma contribuição se eu me estabelecesse aqui, de poder fazer algo talvez com mais facilidade que outras pessoas que teriam que correr atrás do prejuízo, né? Teriam que aprender mais. E eu já tinha feito trabalhos em outras partes do Brasil e do mundo, né, com fósseis desta mesma idade dos que estamos vendo aqui na floresta fóssil. Então, quando apareceu o concurso aqui na UFP, isso me chamou a atenção. Eu sabia que era quente aqui, mas não tem problema, eu vou lá, é quente, mas lá tem os fósseis que me interessam, então eu vou dar conta disso. E acabou sendo bom para mim, porque na época não tinha paleontólogos fixos aqui no estado, não tinha paleontólogos estabelecidos. O trabalho foi pioneiro. Acabou sendo, né, porque não tinha paleontólogos a tempo completo aqui no Piauí, né? Agora temos 5, né? Não sou mais o único. Na UFP temos 5 paleontólogos, mas o estado ganha com isso. Falar de pesquisa, falar de Teresina, é falar de Juan, um cara que saiu do outro lado do universo, para o nosso universo, para o nosso tempo, para vir nos ajudar aqui a crescer. Então ela é uma figura muito querida por mim, pela Beatriz, pela minha equipe, né? Ainda um pouco desconhecido dos outros teresinenses, dos outros piauienses, mas que é uma deficiência cultural não vê a importância desse cara aqui pra gente e dos outros pesquisadores também. Ele em especial porque ele está mais junto com a gente, mais inserido dentro das pesquisas. Então, pra gente é gratificante ter um cara como esse aqui perto da gente, pra gente poder aprender com ele todo dia, em cada coisa que ele fala, por onde ele anda, pelos caminhos que ele vai, que a gente segue, né? A gente segue em pensamento, segue em imagens, segue conversando mesmo, nas atitudes que ele tem para com a natureza, para com a paleontologia, para com a ciência em si. Para nós, ele é um exemplo. Ele faz um trabalho que é de extrema importância, porque ele está utilizando o recurso que são os fósseis como geradores, né, de cultura, né, como agentes, né, que atraem a curiosidade, né, o interesse do visitante, né, da população, seja de Teresina ou de outras cidades, né. Então, o trabalho que eles estão fazendo junto com Maurício e a Beatriz, ele é fundamental para que este parque tenha a sua razão de ser, né. Um parque como este, ele tem que poder ser vivido pelas pessoas, né. As pessoas têm que saber viver isto aqui. Então, precisam de guias como ele, né, para poder ver isso, né, para poder experimentar, despertar interesse e ver as coisas de perto, né. Então é um trabalho fundamental para o parque.
Desde quando foi descoberta, a floresta fóssil teresinense ainda é desconhecida da população e, além disso, vem sofrendo por conta da degradação humana. Degradação essa que foi intensificada com o crescimento socioeconômico e estrutural da capital piauiense. Nesta imagem da década de 90, é possível atestar a presença de barracas nas margens do rio Poti e ainda pessoas em banhos, em meio aos fósseis. Jornais da época já denunciavam a grande quantidade de lixo depositada no local e ainda a depredação das árvores petrificadas. Estudos científicos publicados também já denunciaram a falta de conservação e a não existência de estruturas para receber turistas e pesquisadores. Atualmente, o parque é administrado pela SEMAN, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e iniciativas começaram a ser tomadas para mudar essa realidade. E essa preocupação do cuidado é uma preocupação que já vem há longos anos, né? E em 2012, a Prefeitura de Teresina, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria de Meio Ambiente, junto com o Ministério do Turismo, na época tinha um programa chamado Programa voltado ao desenvolvimento de polos, né, turísticos, né, nos municípios e nas capitais. E aí a Prefeitura, nessa época, em 2012, conseguiu recurso que financiou a elaboração de um projeto de reestruturação e requalificação do nosso parque. Infelizmente, o nosso parque ainda é visível ainda nos dias atuais, uma certa sensação de abandono. Na verdade, não está abandonado. A verdade é que, para se fazer qualquer infraestrutura ou ação que possa acolher bem uma pessoa, não só da cidade, mas alguém que visite a nossa cidade, precisa, né, daquilo que vai ser montado ou construído, que não causa não só um impacto ao meio ambiente, mas que também aos fósseis, né, que existem dentro do parque. Em nossas visitas ao Parque Florestal, atestamos o acúmulo de lixo ainda presentes nas margens e no leito do rio. Só que boa parte dessa sujeira não é trazida pelos frequentadores e turistas, mas sim depositadas principalmente durante as chuvas, que realizam um trabalho de carregar os resíduos que foram descartados de forma indevida nas ruas e avenidas próximas. O retrato revela como está a questão ambiental e como a presença do homem se mostra prejudicial. Esse lixo que tem hoje na beira dos rios de Teresina, muitas vezes mesmo, quase que 80%, 90%, eles não são deixados por pescadores não, nem pela população ribeirinha, nem muito menos pelos visitantes. O visitante não deixa lixo. É o lixo que você joga na porta da sua casa, que nas enxurradas vem parar no canal mais baixo, que é o do rio. Então todo esse restinho de sujeira que a gente encontra aqui são as coisas que nós jogamos no meio da rua, que vem parar aqui pelo vento ou pela chuva, né? É triste dizer, mas o nosso povo ainda é muito mal educado. Mas que aos poucos, com campanhas, com programas como esse aqui, com documentários como esse aqui, a gente vai conseguindo aos poucos transformar esse pensamento e sanear essa mente, né? A mente saudável, ela produz só coisa boa. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, junto com as SAADs, né, antigas SDU, hoje atual SAADs, e junto com a SENDUM tem feito um trabalho não só de manutenção, conservação e limpeza, porque nos dois lados existem galerias de águas pluviais, que recebem água de chuva, mas acabam carregando resíduos sólidos urbanos, né, dessas pessoas que, em vez de jogar num cesto de lixo, fazer o recolhimento e edição correto, acabam jogando ou na margem ou nas estruturas de drenagem que acabam desembocando na área do parque. Então, assim, a Gerência de Serviços Urbanos da SAAD, junto com as equipes de limpeza pública,
costumo fazer de forma periódica, né, a limpeza de lá. Mas não adianta só isso, a gente também, através do nosso núcleo de organização, temos sensibilizado as pessoas a tomarem cuidado e a ter um cuidado e uma preocupação maior com esse descarte irregular, para que justamente não vá bater lá na ponta. E essa ponta é justamente o rio Poti, mas pegando a estrutura do parque. Além do desafio do lixo que vem parar aqui nas margens do rio Poti, um outro fator também contribui para a degradação deste local. Pessoas comuns e pescadores costumam fazer fogueiras, até mesmo para consumir os peixes que aqui eles conseguem capturar. O calor promovido pelo fogo acaba ajudando na não preservação das árvores petrificadas. Temos muito lixo aqui nesta área, que obviamente não deveria estar aqui. E além disso temos um problema inclusive mais sério, que é o das fogueiras. Estas fogueiras elas são feitas por pescadores artesanais, que pescam e consomem o peixe aqui, não são pescadores comerciais. Eles pescam para cozinhar o peixe aqui mesmo, né? E esse tipo de atividade é muito prejudicial para a floresta fóssil do rio Poti. Em primeiro lugar, porque as fogueiras elas são mais perigosas que um incêndio para os troncos petrificados, porque as fogueiras atingem uma temperatura bem mais alta que a de um incêndio. É um fogo que está concentrado, é um fogo concentrado, como se fosse um forno. Então, o fogo de uma fogueira é bem mais quente que o de um incêndio, que é um fogo aberto, digamos assim. Então, e ele fica por mais tempo no local onde ele é feito, né? E para piorar a situação, muitas vezes os pescadores eles pegam pedaços de troncos petrificados para formar a churrasqueira, né? A fogueira. Então, além de retirar um tronco, né, do seu lugar e tirar e assim perder informações valiosas de onde ele estava ocorrendo, ainda por cima ele vai ser submetido a uma temperatura muito alta que pode acabar rachando ele. Então estas fogueiras são o principal inimigo da preservação da floresta fóssil do rio Poti. Este tipo de atividade não é compatível com um parque natural, como é o caso da floresta fóssil. Ainda por cima, elas acabam ocasionando incêndios, que no BR-Obró são um problema muito sério. Mudar essa realidade só é possível com investimentos em estrutura e preservação. No próximo bloco, abordaremos as perspectivas de futuro, os investimentos que foram anunciados e como a floresta fóssil pode se tornar referência no turismo estadual. Patrocínio: Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. É de festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho. Com amor nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo.
Patrocínio: Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. Para garantir a conservação e preservação do sítio paleontológico, é essencial cuidar das margens do rio Poti. Isso tem o propósito de impedir que o solo seja carregado pelas águas das chuvas, evitando mudanças na paisagem local e o assoreamento do rio. Ao preservar a mata ciliar, também se cria uma barreira de proteção para os troncos fossilizados, minimizando o desgaste causado pelas correntezas. Com o objetivo de alavancar o turismo, o poder público começou a pensar a instalação de um espaço de acolhida para turistas, bem como a criação de um museu de paleontologia. O espaço será de aproximadamente 1.200 metros quadrados. O projeto prevê ainda a revitalização das trilhas existentes, além da construção de plataformas de observação dos fósseis em locais onde não é possível o acesso a pé. Esse projeto que está agora em execução na atual gestão administrativa, que se busca, se tudo ocorrer bem com o cronograma, ser entregue à população no final desse ano para o início do próximo, 2024, ele vai trazer e resgatar todo aquele patrimônio, biótico e arqueológico e paleontológico que também tem lá no parque, para as pessoas não só de Teresina, mas do Brasil e do mundo todo. Então vai ser construído infraestruturas como estacionamento, centro de visitação e apoio ao visitante, com quiosque de alimentação, auditório. Vamos ter um museu de paleontologia e arqueologia lá dentro. Vai ter áreas de lazer, de recreação, vai ter mirantes, de contemplação para que você possa chegar à margem do rio e ver os fósseis nas suas posições de vida, todos eles identificados. Então vai ser montada uma estrutura para que realmente a gente tenha efetivamente funcionando um local, um parque, que possa acolher a todas as pessoas que forem visitar o local. Graças a Deus, a gente tem um lado positivo e ruim. Qual é o lado ruim? É que as pessoas não veem o valor que o que está lá presente naquele local, tanto do lado ilhotas quanto do lado noivos, tem a mostrar para as pessoas. Qual é o lado positivo? É que graças a isso não temos alguns eventos que têm acontecido no mundo afora, como a subtração de peças e de fósseis para serem comercializados no mercado negro. Então, graças a Deus, a gente não tem isso. É tanto que quando o Museu da Paleontologia e Arqueologia for inaugurado no parque, a gente vai fazer um chamamento público em toda Teresina, para que as pessoas que tenham algum fragmento de fóssil, do Floresta Fóssil, que possam estar fazendo esta doação para o acervo do museu. O Museu de Paleontologia que está sendo construído fica ao lado da Floresta Fóssil. O investimento é de cerca de 19 milhões de reais. Para especialistas e para o poder público, sua construção representa um marco histórico para a chegada de mais turistas, fazendo com que esse local fique mais conhecido. A ideia é fazer o primeiro parque de floresta fóssil dentro de uma área urbana do mundo. A construção do museu já foi iniciada e está sendo feita por meio do CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina. O museu terá salão de exposição, banheiros, loja, parte administrativa, apoio aos pesquisadores, auditório e plataforma de observação. As construções estão sendo supervisionadas pelo IPHAN e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
sendo conduzidas pela SAAD Centro, Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas. Como se trata de um local tombado da União, estudos com cientistas e paleontólogos estão sendo conduzidos para se conseguir as licenças ambientais necessárias. A gente fica feliz porque vai colocar Teresina no cenário mundial de arqueologia e paleontologia. Aqui vai ser o primeiro parque de floresta fóssil dentro de área urbana do mundo. Então, olha o ganho que Teresina não terá com essa obra, tanto na parte de fomentar empregos, na parte de turismo, quanto também na parte de arqueologia. A obra do Parque Floresta Fóssil ela tem um acompanhamento tanto da SAAD Centro, dos engenheiros, dos arquitetos, dos estagiários da SAAD Centro, que são os verdadeiros fiscais da obra, quanto o acompanhamento da Certare, que é uma empresa de supervisão de obras, na qual ela tem aí, conta com um aparato gigante aí de arqueólogos, paleontólogos, e a gente fica muito feliz porque essa obra, ela de uma certa maneira, ela está muito bem fiscalizada. Então o acompanhamento dela está sendo da melhor maneira possível. Em nossa visita, em agosto de 2023, já foi possível perceber que o lugar já estava ganhando a forma do projeto arquitetônico, com 40% da obra executada. Ele terá 3 pisos, certo? 3 andares. A gente já começou, já fez toda a parte de fundações do museu, já fez os pilares do primeiro pavimento, já fez a construção da laje, a concretagem da laje do primeiro pavimento e está fazendo a concretagem dos pilares do segundo pavimento. Aqui vai ter também a cisterna que a gente já iniciou, vai ter observatórios para o rio, certo? Então a gente vai ter uma visão ampla aqui do nosso Rio Parnaíba e dos fósseis aqui que aqui fica. Para todos os envolvidos, tanto o poder público como entidades de ensino, a instalação desse ambiente deve impulsionar o turismo ecológico e atrair mais cientistas, para que mais pesquisas sejam desenvolvidas. Teresina vai poder captar, né, esse turista que tem esse perfil, que está buscando o turismo cultural, científico, né? Não é o turismo de sol e praia. Né? Então, o perfil da pessoa que visita a Serra da Capivara é o mesmo perfil de quem vai querer ver a floresta petrificada. Então, é importante que isso se transforme no cartão postal da cidade, para que o turismo entre por Teresina e não por Petrolina. Eu, como especialista em turismo, eu tenho certeza que isso vai acontecer. A criação de um ambiente como esse aqui, de um museu de paleontologia dentro de uma capital, que tem uma floresta fossilizada dentro do seu âmbito mesmo central, isso é magnífico. Então, a partir daqui, Teresina vai ser como uma floresta fóssil em si, que é antes dos dinossauros, antes do homem, né, que está lá na capivara, ela é a base de tudo. Então, para cá vem os voos. Dos voos são determinados em aviões pequenos, já delimitando as pessoas que vão para cada lugar. Então aqui vai ser um ponto base mesmo, assim como a paleontologia vem antes da arqueologia, vai ser o receptivo dos turistas do mundo inteiro. A partir do momento que vai ser criado esse museu, que foi inaugurado, vai atrair a atenção de todo mundo para cá. De todo mundo, você pode ter certeza disso. Eu não tenho nem dúvida disso. Então, aqui Teresina vai ser a base de tudo. Eu tenho muita confiança nisso. A floresta fóssil está num local privilegiado. Está a 5 minutos do aeroporto, está na frente de hotéis, frente a restaurantes. Então, ela está num local privilegiado, a gente não pode pedir mais nada. Só uma boa infraestrutura, com uma boa preparação, bons guias, né? Um bom museu funcionando.
ele vai ser o cartão postal da cidade e vai fazer com que as pessoas que visitem outras partes do Piauí fiquem mais um dia aqui em Teresina. Porque, sem dúvidas, Teresina, ao entrar no cenário aí mundial de arqueologia e paleontologia, vai chamar muita atenção aqui para esse parque, né? E vai fomentar turismo, vai fomentar renda, vai fomentar emprego aqui para a nossa capital. E eu acho que o teresinense precisa dar mais atenção aqui ao parque, no sentido de mais visibilidade, né? Das TVs também piauiense e teresinense, dar mais visibilidade ao nosso querido Parque Floresta Fóssil. A gente fica feliz porque a obra está avançando em passos largos, e eu acredito que lá no primeiro semestre de 2024 a gente vai poder contar aí com o primeiro parque de floresta fóssil dentro de uma área urbana do mundo, né? Olha o ganho que nossa cidade não terá com essa obra. É bem verdade que quando a estrutura toda estiver montada, a gente entende que vai ser um dos principais parques daqui de Teresina, né? Então a gente espera ter uma movimentação muito superior ao que a gente hoje observa enquanto município de Teresina em relação à Estação Cidadania, ao Parque Zoobotânico, ao Parque Poticabana, ao Parque Matias Matos, né, ao Parque Inconduzível, que são parques que a gente costuma ter, em média, oscilando de 3.000 a 5.000 visitantes mês. Então a gente acha que esse número vai passar fácil no Parque Floresta Fóssil. Só depende realmente de ter essa estrutura para poder estar recebendo os visitantes e as pessoas. Ao término dessa jornada pela fascinante história preservada na Floresta Fóssil de Teresina, somos lembrados da inestimável importância de preservar e compreender nosso passado geológico e biológico. Esta relíquia natural oferece uma janela para o mundo há muito tempo extinto, onde as árvores imponentes e os animais peculiares eram os protagonistas de um cenário muito diferente do que vemos hoje. Esse lugar não é apenas um testemunho do passado, mas também uma valiosa fonte de informações para compreender a evolução dos animais e dos ecossistemas ao longo de milhões de anos. Suas camadas de fósseis nos contam histórias de mudanças climáticas, adaptação e extinção, que ecoam em nossos próprios desafios contemporâneos de preservação ambiental e sustentabilidade. É necessário que respeitemos e protejamos esse patrimônio natural único. Através da pesquisa contínua, da educação pública e de esforços de conservação, podemos garantir que as lições do passado encontrem eco no presente e orientem nossas ações para o futuro. Assim como estas antigas árvores permaneceram firmes durante eras de transformação, devemos nos tornar guardiões comprometidos do nosso próprio ambiente, trabalhando em harmonia com a natureza, em vez de ir contra ela. Que é um bem natural que está aqui na cidade, é do povo, da população. E é um testemunho de uma era geológica há milhões de anos atrás, né? Poxa, quantas pessoas gostam de estar ao lado de um local onde você pudesse ver fósseis, como são os que existem lá no parque, né? Naquele estado, na forma como são encontrados, e não tem esse privilégio, né, de estar, vamos dizer assim, no seu quintal, na sua casa, que é a nossa cidade de Teresina, né? Então, assim, que cada pessoa se sinta, vamos dizer assim, um proprietário e um cuidador desse ambiente, desse espaço, né, junto com o poder público, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal e a sociedade civil organizada.